Pessoal que se liga, né, no Mais Bragança, como vocês já sempre me veem aí, eu sou o Ted Fagundes e hoje está começando o nosso primeiro podcast, né, que vai falar sobre diversos assuntos, né, e vai trazer diversas personalidades, né. Estou aqui com o Celso Ricardo, hoje estamos aqui no Potts Burger, aqui em Bragança Paulista, onde tem a porçãozinha, o lanche com qualidade. Agradecer o Jefferson e a Jéssica e toda a equipe, né, do Potts Burger. E hoje, né, para mim, um dos grandes caras, né, referência em falar do Bragantino. Eu gosto muito de futebol, né, a maioria dos meus trabalhos é relacionado a futebol e hoje tenho o Alberto. Já vestiu a camisa do Bragantino, né, jogando, já atuou como técnico. É um cara que é ídolo dentro de campo, fora de campo. E é um prazer falar com o Alberto aqui. Alberto, prazer receber você, meu irmão. Muito obrigado, Ted. Obrigado pelas palavras aí, né, de apresentação. E para mim também é sempre um prazer estar conversando com você, né? Já tivemos aí boas oportunidades, né, de trabalharmos, né? Eu como técnico, né, e você trabalhando na imprensa, em algumas entrevistas, mas também já tivemos grandes oportunidades também de nos relacionarmos também fora do trabalho também. Então é um prazer muito grande estar conversando com você. Rapaz, eu lembro de tanta coisa de você, Alberto. Eu acho que 2017 foi um ano inesquecível para mim profissionalmente. Para você também, eu tenho certeza que também foi. Mas antes da gente chegar nessa história de 2017, para o pessoal que gosta, né, do Bragantino, passa toda aquela história daquele massa bruta, da camisa carijó, passa muito pela sua história também como jogador de futebol, né, Alberto? Sim, Ted, passa sim, porque não há nem como, né, fugir, né, dessa relação, né, que eu tenho, né, assim como vários jogadores da época, né, áurea do Bragantino tem também, né? Então é um clube assim que marcou muito, né, na minha vida, né, profissional e pessoal também, porque tivemos uma relação muito forte, né, profissional como jogador, né, depois como técnico, a gente vai chegar lá também e falar um pouco disso, mas também envolve a própria cidade, né, a torcida, né, as pessoas, porque quando a gente para falar, né, um pouco da nossa história aqui como jogador do Bragantino, sempre vem na lembrança, né, a participação assim, dos torcedores, porque aqui foi um lugar diferente para todos nós jogadores da época, né, porque a nossa relação aqui não se limitava só ao trabalho de campo, porque nos outros clubes, né, e eu tive a oportunidade de jogar em grandes clubes, a gente não conseguia ter o contato direto com as pessoas, como é em Bragança Paulista, né? Ainda acontece, mas na época era muito mais. Aí a gente cria um laço, né, muito, muito importante, muito forte, porque a gente acaba tendo assim, a responsabilidade de não só, né, ir para campo e corresponder pelo trabalho, né, mas também pelo próprio ambiente, né, que a gente criou, né, com o envolvimento de família e de torcida também, que passa a ser assim, é como se a gente tivesse sempre que dar uma resposta para eles. Então, muitas vezes acontecia assim de eu estar jogando, né, no campo e às vezes vê um elogio ou até vezes uma crítica, né? Você olhar e falar, pô, é fulano que tá lá, pô, conheço, assim, pô, tá. Aí, pô, daria assim, pô, eu sou um cara que sempre fui muito concentrado, né, em jogos, mas aqui era diferente, aqui eu conseguia dar uma olhadinha lá e ver que se, pô, dava um sinalzinho, pô, não, ele pode deixar, vai melhorar. Então, essas são coisas diferentes, coisas que acabam marcando demais, né, para nossas vidas. Aí, então, o Bragantino é muito especial para todos nós que participamos naquela época. É que naquela época de jogador, né, Alberto, você tinha um contato, o torcedor era mais, não é que era mais presente, é que na verdade os jogadores acostumavam a encontrar mais a torcida, né? Sim, hoje a gente não vê esse contato tanto dos jogadores profissionais com o próprio torcedor, né? É verdade. E aqui, assim, especialmente aqui, Ted, porque como eu dei o exemplo assim de grandes clubes, né? Essa aproximação com os torcedores, ela não existe, né? É só assim, organizadas, né, que vão ao estádio
que às vezes convida nós atletas para poder participar de um bate-papo, alguma coisa. Aqui não, aqui a gente era diariamente, né? Pô, ele saía na rua lá, pô, tava, né, o tempo inteiro lidando com as pessoas, até pela própria cidade em si, por ser uma cidade do interior, né? Na época ainda era uma cidade até mais pacata, né? Claro, Sim. a gente está falando de 30 anos atrás. Você imagina, né? O que representava, né, para a cidade o clube, né, que tinha aí disputando assim com os grandes assim, campeonatos importantes, né, disputando finais. E pra gente também, assim, essa diferença que existia na época. Aí a gente se relacionava, pô, ia pra praça, ia pro banco, ia pro supermercado, pô, tava ali o tempo inteiro conversando com as pessoas. Então cria um laço, né, muito forte. Aí é diferente mesmo, assim, nenhum clube, né, ele proporcionou isso aí para nós jogadores, assim como foi o Bragança. Tinha muito torcedor folclórico naquela época? Tinha torcedor folclórico, claro que tinha. Pô, um deles ainda é muito emblemático aqui, ainda o Beto Leão, né? Beto Leão. Deixa eu ver se vem a memória, mas, pô, o Pingué, né? Pingué, saudoso Pingué. A gente fala com tanto carinho, assim, com muita saudade do Pingué, mas é outro cara também que estava ali, participou de praticamente toda a história nossa aqui, né, do Bragantino. Dentro e fora, ele atuava, era um cara muito ligado assim. Quem falou muito bem, inclusive a nossa homenagem, né, pro Pingué, quem falou muito bem dele foi o Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei, não, ele tinha boa relação com todo mundo aqui. Eu acho que todos nós jogadores aqui tínhamos um carinho muito grande assim, pelo Pingué. Comigo, então, assim, pô, ele é um cara que ele participou diretamente, assim, como eu te falo, não só do trabalho, mas da minha vida particular, da minha família. Pingué, para você ter uma ideia, e aí uma história interessante, foi quando eu fui convocado para a seleção brasileira, né? Eu fui 2 vezes convocado, isso foi em 1993, e aconteceu assim, a convocação para a seleção acontecer no momento em que eu estava na maternidade, com minha esposa ganhando o neném. Eu vi assim, por sair a convocação, lembro até no Jornal Nacional, estava anunciando lá, com uma alegria muito, eu já estava com emoção forte ali para o meu filho ter nascido. Sim. Ali, né? Naquele momento, tinha acabado de nascer. E no Jornal Nacional estava anunciando a convocação, uma alegria muito grande. Bom, mas aí eu tive que viajar, né, com a seleção, e quem ficou aqui, não digo cuidando, mas quem foi na maternidade para poder sair com meu filho, desculpa a emoção, foi o Pingué, né? Vai, você vê. Ele que cuidou, ele tirou meu filho, né? Porque ele precisava, foi em São Paulo, né, que meu filho nasceu, e a minha esposa, né, estava tendo que deixar a maternidade. Para você ver o grau de envolvimento que ele tinha com todos nós. Era um Como eram os torcedores folclóricos naquela época, né? Exatamente. Então, desculpa a emoção, mas o Pingué tinha um carinho muito grande por ele. E o Pingué, né, infelizmente foi, né, uma vítima do Covid, né, infelizmente. O que você acha disso tudo hoje? Olhando assim, né? Você também estava, a gente vai entrar nesse assunto, trabalhando, né, há pouco tempo atrás. Como é que é isso pro treinador? Daqui a pouco mudou tudo. Esse medo, né, Alberto, que hoje o mundo inteiro tem, né? Bem, é um assunto assim muito, muito delicado assim para se falar, que eu vejo assim também com muita tristeza, assim como todos nós, assim, né, tudo que está acontecendo com relação ao Covid. Eu digo um pouco assim com delicado, porque assim, eu como integrante do futebol, né, que o futebol passou a ter um protagonismo, né, forte assim com o Covid, por envolver assim muito assim a questão até mesmo de ser o esporte, né, que passa a ser referência para que as pessoas fiquem em casa, né, consigam assistir aos jogos, né, como um atrativo. Aí as pessoas colocam assim, os profissionais do futebol como uma profissão, né, em que seria, né, ela responsável para poder estar passando para as pessoas, né, essa distração, essa coisa toda, para poder dispersar um pouco, né? Acho importante isso, mas assim, aí isso também acaba deixando, né, muito profissional e muito ser humano, às vezes assim, em condições de vulnerabilidade,
expostas também, né? Sim. Por conta disso. Porque quando eu vejo as pessoas analisando, assim, né, que eu falo, mas os profissionais são testados, né? Eles são diariamente, como se isso significasse uma vacina, né? E na Sim. verdade não é vacina, as pessoas estão expostas realmente, e não são só os atletas, né? Isso aí que na verdade só está detectando se ele tem ou não, né? Se ele tem ou não, então muitas vezes assim ele só é detectado que tem 3, 4 dias depois, então nesse período aí ele está transmitindo, né? E a gente não tem o contato só ali entre a gente, todos têm famílias, todos vão para casa e voltam, né? Tem contato com a sociedade. Mas assim, o que eu queria estar falando assim, é que e as pessoas têm como referência apenas os atletas, né, que eles são saudáveis, estão com a imunidade mais resistente, né, ao vírus. Mas existem pessoas ali que estão trabalhando ali que não tem isso, né? Pô, você tem massagista, tem médico, roupeiro, os treinadores, né? Nós assim que já temos uma idade mais avançada, tem outros com idade, né? E com comorbidade também. Sim. Então as pessoas ficaram expostas ali. Mas, bom, isso é falando um pouco especificamente do futebol, né? Mas a sua pergunta foi muito assim com relação a tudo, e eu vejo assim que existe assim o fato de a gente estar falando que é delicado, porque existe muito a questão comercial, a questão financeira, né? Que todos precisam trabalhar, né? Que não dá para ficar realmente em casa. E ao mesmo tempo, né, tem a questão mesmo assim de você estar fazendo todo o possível para evitar a morte, né, que é tentar salvar vidas, né? Sim. Então é muito delicado, né, você falar sobre isso. Aí você fica meio que dividido, né, nessa questão, né, pô, ficar em casa, mas aí como é que faz para poder se manter, né, que muitos não têm condição de ficar em casa. Ao mesmo tempo que tem assim, por exemplo, vale o sacrifício de você até arriscar ficar mesmo, né, sem o alimento, ter que pedir, mas você está apostando na sua saúde, né, porque também é uma coisa que faz mais sentido, né, para qualquer ser humano, que não seja a saúde, né? Sim. Então é muito delicado, viu, Ted? Assim, realmente é a situação que a gente fica meio dividido, não sabe assim, direcionar assim, uma opinião exata, né? Eu diria para você assim que se tivesse que escolher, né, claro, né, eu tenho a minha particularidade, né, a minha vida, né, eu tenho condições assim de me manter mais, né, sem ter que trabalhar. Outros não têm. Mas assim, se tivesse que escolher assim, entre ficar, ou mesmo assim com relação à própria família, né, de você ter que ir lá para o trabalho e voltar e, né, contagiar, né, alguém, contaminar, né, alguém da sua família, como por exemplo, eu tenho minha mãe que tem 84 anos, que ela tem comorbidade também, ela tem problema respiratório, de asma, né, então ela seria um grupo de risco pra caramba. Sim. Aí eu falei, pô, mas será que vale mais assim você sair para trabalhar, né, arriscar e depois você sofrer por ter que, né, de repente ter levado, né, para sua mãe e acho que você acaba morrendo também do mesmo jeito. É muito delicado, é muito difícil. É um assunto muito amplo. Muito amplo, exatamente. Agora, a gente falou do Pingué, né? E entramos nesse assunto do Covid. Agora, com quantos anos você chegou no Bragantino? Em que ano? Você lembra? Eu cheguei em 91. Em 1991, deixa eu ver a minha idade, meu Deus, eu acho que 22, 23 anos, mais ou menos assim, Ted. Agora me fugiu, eu estou 91, 30 anos atrás, é mais fácil fazer a conta. Eu estou com 54, 30 anos atrás, 23... 23, 24 anos. Isso aí. É mais ou menos por aí. Agora, quem que era o técnico na época? Era o Parreira. Quando eu vim para o Bragantino, na verdade, eu vim por indicação do professor Vanderlei. O Vanderlei chegou, né? Que eu tinha jogado o campeonato de 90 e já tive eu joguei pelo Ituano, quando o Bragantino foi campeão, né? Paulista. Aí eu tive uma proposta do Bragantino, mas o meu passe preso ao Ituano, e na época eu tive empresário também, eles optaram por me emprestar para o Internacional de Porto Alegre para jogar o Campeonato Brasileiro por eles. E nesse meio tempo aí a negociação ela continuou. Aí eu fiz o campeonato lá pelo Internacional. E ao final isso foi o Campeonato Brasileiro de 90, né? Eu joguei por lá. E ao final do campeonato eu já estava negociado aqui com o Bragantino, a pedido do professor Vanderlei. Sim. Só que quando eu estava
prestes a me apresentar, estava tudo conversado, né? O Vanderlei saiu, ele foi para o Flamengo. Apareceu uma proposta para ele aqui, para o Flamengo. E ele gostava muito de mim, assim, porque eu já tinha trabalhado com ele no Fluminense. Ele era nosso treinador lá, acho que da maioria dos jogadores do Fluminense que vieram para cá, que se juntaram com o Guarani, né? Para formar aquele time lá. Então ele sempre me ajudou, até quando eu subi pro profissional, ele era treinador do Sub-20, ele que incentivou, ele que me indicou pro profissional. Aí ele ligou para mim na época, até era difícil pra caramba a ligação, mas ele conseguiu me encontrar no Rio de Janeiro, telefone de vizinhos assim chamando, ele falou, não sei nem se podia falar isso, mas ele falou, Alberto, fica por aí que eu vou pro Flamengo, aí vou te levar pro Flamengo. Eu falei, caramba, não vem pra cá. E eu já tinha acertado aqui, né? Aí eu, então tá, eu tava no Rio ainda, ia me apresentar, aí ele foi realmente pro Flamengo lá e eu fui pra Gávea para poder acertar contrato. E já estava conversado aqui com o Bragantino. E o Flamengo sempre foi meu time do coração, né? Eu sou criado no Rio de Janeiro lá, iniciei no Fluminense, mas o meu time era o Flamengo. Falei, a oportunidade de jogar no Flamengo, cara. Aí fui pra lá, mas aí a consciência pesou, cara. Eu fiquei lá na hora de acertar o contrato, aí eu lembrei, cara, eu já conversei com o pessoal, já deixei lá acertado. E isso na Gávea já, assim, na sala. E quem que tinha, assim, exemplo, um time do Flamengo na época? Tinha muitos jogadores conhecidos. Pô, tinha um ídolo meu ainda lá, que era o Júnior. O Júnior, que eu, como torcedor, né, o Júnior era ídolo, né? Júnior, Zico, aquele time, né, de 82. Pô, a minha época de torcedor mesmo de arquibancada, né? Era esse pessoal. Mas isso aí não conta muito, viu, Ted? Assim, depois que a gente passa a jogar, esse lado torcedor, ele some um pouco. Some. Assim, aí depois vai apagando lá. Às vezes que eu joguei contra o Flamengo, eu queria ganhar. Eu vejo isso que apaga um pouco, porque eu vejo hoje o Rogério Ceni. No começo, não joguei no São Paulo, mas agora já acabou isso. Verdade. Torcedor já tá xingando ele. Mas essa coisa realmente assim, porque tem muito lado profissional. Sim. Poxa, como eu te falei assim, tem uma passagem interessante, aí eu senti um pouco, mas não chega a ser muito da paixão, assim, né? Mas falando assim de torcedor, eu lembro que quando eu comecei no Fluminense, eu iniciei minha carreira e eu tive uma ascensão muito rápida até o profissional. Então eu iniciei no juvenil em 1983. Na época, o João Santos, foi quando eu conheci o João Santos. Lá no Santos sempre foi um amigaço assim, que eu tenho. E nós subimos juntos pro profissional. Eu lembro que em 83 e em 84 eu já tive a oportunidade de ir para o banco do profissional no ano que o Fluminense foi campeão brasileiro até. Então tinha um timaço o Fluminense. O Merito, Assis, o Washington, Jandir, Leomir, Delei. Nossa, tinha um time muito forte. Todos os jogadores de seleção, todos de seleção brasileira. Mas assim, aí eu ia nas entrevistas, isso que eu ia te falar. Tanto eu como o João Santos. Então nós jogamos vários jogos, não em 84, depois em 86, quando subimos de vez, né, pro profissional. Mas ia jogar e o pessoal ficava da imprensa, ficava perguntando assim, por quem que era meu ídolo? Né? Que sempre tem essa pergunta, né? Os jovens subindo, né? Por quem é seu ídolo? Aí eu tinha que citar o ídolo do Fluminense, assim também, mas meu ídolo sempre foi Zico, né? Porque o Zico, até o próprio. Pra não pegar mal. Pra não pegar mal, pode ficar meio João Santos, a gente dava risada. Caramba, e aí, cara, tem que escolher os caras aqui pra falar também. Né? Aí a gente falava, tem o Romerito. Tem muita gente boa. O Zico é o nosso ídolo também. Tem o Delei, aí falava de outros também, o Assis, o Washington. Mas o nosso desejo era falar muito do Zico, mas não podia. Isso aí era lá de um pouco torcedor. Isso foi em que ano? Isso foi em 1986, quando nós subimos direto, né, profissional. Aí já tinha estourado a idade, né? Era o ano que estourava a idade. A gente estava com 20 anos, ia fazer 20 anos na época. Aí já, assim, é uma história assim que, né, falando um pouco dessa questão de torcedor, mas eu te digo, eu já lá mesmo fiz 2 Fla-Flu, nossa, eu queria ganhar de todo jeito, você esquece essa questão assim de torcida, lá do torcedor, né, realmente você não lembra mais. Agora, em relação, né, eu achei muito bacana, você falou do João Santos, quem que era o time que você jogou no Bragantino, assim, que você fala assim, joguei com esse e tal, quem que era o time em campo e quem que eram os caras que terminou o jogo, às vezes ia pra casa, trocar ideia, saía, quem que era essa galera? O time do Bragantino, eu vou te falar o que jogou, por exemplo, a final do Brasileiro, de 91. Era o Marcelo, Gil Baiano, Júnior, Ney, Birubiru, Mauro Silva, Ivaí, eu, João Santos,
Mazinho e Silvio. Tá? Mazinho e Silvio, esse foi o time, era o time titular. Praticamente jogou o campeonato todo. Dificilmente assim um jogador ficava fora. Era muito engraçado isso aí também. Eu, para você ter uma ideia, no campeonato 91, eu consegui jogar todas as partidas do campeonato. Na verdade, eu acabei sendo o único. Nem o Marcelo, que é o goleiro, que dificilmente sai, mas eu joguei todas as partidas, da primeira à última, até a final. E uma coisa interessante, eu estava lembrando outro dia assim, eu poucas vezes saí. Eu lembro que eu fui ser substituído num jogo, desses todos que eu joguei. O único que eu lembro que fui substituído foi num jogo contra o Vasco, lá no São Januário, que nós empatamos em 2-2. Só que esse jogo assim, nós tivemos 2 jogadores expulsos no primeiro tempo. Jogamos com 2 a menos. E mesmo com 2 a menos, assim, a gente conseguiu sair na frente, fizemos 2-1. E olha quem foi expulso. Mauro Silva e Mazinho. Nossa, os caras que foram expulsos. Então, na época era o Eurico Miranda, né? Que fazia, então os juízes trabalhavam pra caramba. Um jogo assim que, as expulsões, brincadeira. Nossa, é coisa. E foram justamente, olha só, Mazinho e Mauro. Nossa, caramba, mas mesmo assim a gente conseguiu, com 2 a menos, nós fizemos 2-1 e no finalzinho teve o empate deles, né? E nesse jogo eu fui substituído porque realmente foi um jogo muito desgastante, tinha chovido, um jogo pesado e a gente se doava muito, né? Isso aí. Então, para não perder o raciocínio da sua pergunta, Ted, assim, que esse era o time e com quais a gente se reunia após o jogo, eu te digo assim agora, assim, com todos. Né? Era uma coisa muito curiosa, muito interessante, assim, que a gente tinha ali, né, que todos nós gostávamos do nosso lazer, né, de tomar cervejinha, sair. Então reunia, às vezes assim, no lago tinha lá o Costelinha, por exemplo. Costelinha né? do seu tempo, Celso? Celso deve lembrar de você também. O Costelinha, porque era onde hoje eu acho que é a Tenda do Mel ainda, era naquele cantinho ali, tinha um barzinho, era ponte, tinha um Barracuda, eu acho que era Barracuda também. Então esses eram os pontes de Bragança. Se terminava, não só o jogo, mas terminava treino, a gente só dava assim, quem vai pra meia horinha hoje? Quem era dar uma saída assim, pra antes de ir pra casa, tomar uma cervejinha pra depois ir. Quando chegava lá, a mesa era, ficava tomada, era de ponta a ponta, era o time inteiro, cara. O time inteiro ficava lá, porque a gente tinha prazer em estar, né, um ao lado do outro, né? E, isso faz um time ser muito forte. Hoje em dia é muito difícil, você não consegue mais reunir. Você tem amizade dentro do elenco, né? É difícil, não, difícil por tudo, né? Também você até entende, né? A modernidade, aí a questão da tecnologia, né? Muitos jogos, a internet e tal. Então isso aí acaba distanciando muito os jogadores. Na nossa época, a nossa atração era isso, não tinha outra coisa para fazer, era estar junto mesmo, assim, né? Batendo papo, conversando. Então era uma amizade muito forte, assim, também, que ela acabava se refletindo no campo, né? Que era muito unido. Eu ia perguntar, você viveu 2 lados, um com o Nabi e um com o Marquinhos. Sim. Os dois eram muito parecidos, né? Assim como, né? Vamos dizer assim, presidente do clube. Como é que era o Nabi? Porque o Nabi eu vi, até hoje, eu não convivi, né? Era criança na época. Mas se falava que ele era do estilo Eurico Miranda, né? Aquele de ganhar às vezes no grito. Como é que era? Tinha muita história. Eu lembro pouco, infelizmente eu não tenho assim boa memória para poder estar recordando assim as passagens, né? Engraçadas e ainda bem que as tristes também, porque a gente não sofre. Mas assim, tem muita história do Nabi mesmo, assim, até, eu acho que mais até antes da minha passagem aqui, mas aconteceram algumas também, assim, histórias assim, muito que envolvia juiz. Ele trabalhava muito essa parte ali. Então, tinha uma salinha lá, ele chegava, normalmente ele ia visitar os juízes antes, né? Durante também, assim, nos intervalos, e depois dos jogos, né? De acordo com a atuação do juiz. Mas o que ele queria mesmo assim é que não fosse prejudicado, né? Mas quando precisava também, ele tentava fazer também dos trabalhos dele lá. Mas assim, eu lembro muito bem, vou descontar até para aproveitar também, um jogo que eu vi os juízes, né, tremerem e respeitarem muito o Nabi. Foi em um jogo em que, isso foi em 1994, nós estávamos para cair, então foi um jogo contra o América de Rio Preto e a gente precisava, nosso treinador era o Souza, e a gente precisava de pontuar em 3 jogos restantes lá. Um era o América de Rio Preto, que já estava classificado, era um time muito forte o América tinha.
depois o São Paulo e por último o Santo André. Então nós precisávamos, se eu não me engano, vencer esses 3 jogos. Era muito difícil a nossa situação assim, para escapar do rebaixamento. Então esse jogo do América, se a gente perdesse, já caía. Então ainda tinha mais 2 jogos. E a gente estava jogando, o jogo estava 1-1. Final de jogo, assim, 45 minutos. Não, a gente estava vencendo a partida, 1-0 ou 2-1. Eu lembro que eu até, acho que eu fiz um gol nesse jogo, não me lembro. E aí aconteceu uma jogada em que o atacante do América, acho que o Cacaio, depois eu joguei com ele no Remo. Então o Cacaio saiu cara a cara com o Marcelo e driblou o Marcelo. O Marcelo não tinha outra coisa para fazer, queria fazer o gol, driblou o Marcelo. Pulou na cintura, mas agarrou na cintura. Literalmente. O VAR marcaria. Essa não precisava nem do VAR até aqui. Cara, mas foi muito claro o pênalti. Aí eu lembro que eu era capitão do time. Meu Deus, eu acho que eu era o capitão do time. Eu tô caminhando do lado do juiz, eu acho que não precisa falar o nome do juiz assim agora, coitado, é melhor não falar, assim, porque para não ficar mal. Então eu caminhando do lado do juiz assim, ele marcou o pênalti. Aí de lá mesmo ele apitou. Assim, que a gente tem o hábito já instintivo de você querer até reclamar de alguma marcação. E essa não tive nem como reclamar. Eu simplesmente dei aquela baqueada, né? Falei, pô, final de jogo o cara vai empatar e a gente cai. Já era. Aí ele vai caminhando assim, aí eu caminhando perto dele lá, só pensando, pô, meu Deus, e agora? Pô, pênalti. Aí ele vai andando assim, quando chegou na marca do pênalti mais ou menos, ele foi e virou a mão assim e apontou lá pro escanteio. Marcou o escanteio, aí, pô, vamos marcar, eu já gritando com todo mundo, vamos marcar que foi escanteio, e os caras do América não entendendo nada, assim, nada. Aí, então, quer dizer, você vê a força que ele tinha, né? Isso foi em 1994, depois vai apagando. Esse jogo foi em Ribeirão Preto? Não, aqui em Bragança. Aqui em Bragança, tá. Aí conseguimos vencer esse jogo, aí o jogo seguinte foi contra o São Paulo, vencemos o São Paulo também, fomos pro último jogo com o Santo André, também tendo que vencer. Se empatasse, caía os 2. Você vê a situação que a gente estava tão difícil, né? E o Santo André também precisava do resultado. Empate, caiu os 2 e quem ganhasse escapava. Também vencemos por 1-0 esse jogo aí. Foi uma das passagens assim, mais marcantes para mim, porque essa sensação de brigar para não cair, eu passei por algumas delas assim, graças a Deus, quase todas assim, eu fui bem sucedido, né? Não fui rebaixado. Mas essa foi uma daquelas que eu não acreditava mais que pudesse acontecer e graças a Deus a gente se livrou. E um dos detalhes é isso aí. Então, só aproveitando, Ted, para você também sobre a questão da diferença, né, que é entre um e outro. Eu acho que não tem muita diferença não, sabe? Eu acho que eles são muito parecidos. O Marquinhos, ele herdou mesmo assim do Nabi, assim, muita coisa, né, que ele era assim, porque é um excelente administrador, conhece muito de futebol, né? De bastidores também. Então, ele é um profundo conhecedor. O Marquinhos praticamente nasceu ali, né? Você vê, nós pegamos aqui na época, não só o Nabi e Marquinhos, pegamos também o Dr. Jesus também, que na época trabalharam os 3. Eram os 3 que trabalhavam lá. Então eu lembro que até para fazer contrato, e às vezes ele dividia, né? Assim, porque passe preso, então cada um terminava o contrato, eles dividiam lá, 5 fazer o contrato com Jesus, 5 com o Nabi, 5 com o Marquinhos, e aí Marquinhos estava entrando. Naquela época não ia Namorado das Pedras, não, né? Já ia. Pô, a gente tomava cada canseira lá desde o livro. Ia pra lá, chegava de manhã e ia sair à noite, né? Mas tinha que ficar, né? Esperando fazer o quê, né? Mas no final tudo hoje é até divertido, assim, sabe? Porque passagens marcantes assim também. Hoje não acontece, mas é tudo empresário, né, que faz assim. Mas era a gente mesmo assim no tete a tete. Agora, naquela final do Brasileiro, você falou que o time chegou, né, na final do Brasileiro contra o São Paulo. Sim. O que deu errado? Porque você vê aqui, né, você vê aquele jogo, né, eu acompanhei pelos vídeos, já tentei entender, mas para vocês, como é que foi aquilo? Depois que passou, né, tudo, aí você consegue, né, fazer uma avaliação, né, melhor, né, do que aconteceu. E uma das coisas assim que eu acho assim que pode ter afetado, né, prejudicado assim a gente na decisão, primeiro assim, falar um pouco da virtude, né, do São Paulo, né, já tinha um timaço também do São Paulo, era muito forte, né. Nós fizemos a melhor campanha. Na época o regulamento nos favorecia bem mais do que o de hoje, né, porque a gente podia, além da vantagem de você jogar por 2 resultados iguais, né, nos 2 jogos, se a gente vencesse o primeiro jogo na casa do adversário, a gente já era campeão lá.
do regulamento era assim, tanto que na semifinal com o Fluminense também foi assim, nós já eliminamos o Fluminense na primeira partida no Maracanã. Ganhamos de 1-0. O segundo jogo houve aqui também em Bragança, mas era amistoso. Sim. Era um regulamento estranho, mas era o que tinha na época lá. E a gente, por ter feito a melhor campanha, nós tivemos essa vantagem contra o Fluminense e a mesma vantagem na final também contra o São Paulo. Então, assim, aconteceu lá e você está vindo naquele processo, né, de empolgação, né, que, pô, as coisas acontecendo e só comemorando. Então, assim, o que eu acho, Ted, assim, com relação ao último jogo, é que faltou uma orientação no sentido, assim, de tentar dar uma freada nesse entusiasmo, nessa empolgação. Porque, assim, o São Paulo, ele tinha experiência já de ter jogado, se eu não me engano, duas finais de Brasileiro anterior a essa, em que perdeu. Então, time vacinado, né? Já, os caras experientes já sabiam, né, o que era estar decidindo um campeonato brasileiro. A gente não tinha essa experiência, né? E fomos na nossa atuada lá de jogar. Então, eu acho que faltou, né, uma orientação para que, pô, rapaziada, a vantagem nossa é muito grande. Vamos fazer um jogo aqui contra o São Paulo mais consistente para que a gente leve essa partida, essa decisão para Bragança, porque aqui era muito difícil a gente perder e jogava pelo empate aqui. No entanto, para esse jogo não tivemos essa orientação. Eu te falo assim também que eu estava querendo ganhar lá no Morumbi e ser campeão lá, e acho que a maioria também estava assim. A gente tinha essa confiança, né? Que é normal e é importante, não é que tivesse que tirar essa confiança, mas pelo menos, vamos saber jogar um pouco com o regulamento, vamos forçar, mas com segurança, vamos ser um time mais equilibrado, não vamos nos atirar. E a gente jogou lá querendo ganhar de todo jeito, então foi um jogo muito aberto, né? Então podia acontecer um gol para qualquer lado, aí acabou acontecendo ao contrário. No entanto, a final aqui, né, nossa, aqui em Bragança, o Tele, por já ter participado de outras finais aí perdido, do brasileiro, inclusive com o São Paulo, ele modificou o time completamente. O São Paulo veio para cá com, se eu não me engano, 4 volantes, 3 zagueiros. Então, você vê o time do São Paulo, eu lembro bem, o Cafu, para você ter uma ideia, ele jogou para marcar o Gil. O Cafu lá na ponta esquerda para não deixar, porque a gente tinha uma jogada muito forte com o Gil de cruzamento, uma jogada muito forte. Né? Então, para anular o Gil, o Cafu da lateral foi para lá, entrou o Zé Teodoro. Aí eles tinham o Antônio Carlos, o outro zagueiro, tinha o Ricardo Rocha, tinha o Leonardo, né, o lateral esquerdo. Só que eles tinham assim como volante o Ronaldão ainda, que era um zagueiro. Então eles usavam praticamente ali 3 zagueiros. Aí colocou mais o Flávio, que depois de jogar aqui no Bragantino também, outro volante alto pra caramba também, que marcador. Bernardo, que é outro volante também. Então eu já estou falando de 3 volantes, 3 zagueiros, um lateral na ponta esquerda. Você vê como ele fechou o time para jogar. E no meio só tinha apenas o Raí e o Miller na frente. Então, assim, um time extremamente fechado, retrancado mesmo. Foi um jogo amarrado, foi. Então, quer dizer, aí eu acho que, sabe, é uma coisa que eu fico pensando, podia ser diferente nesse sentido. Mas é difícil também, assim, que eu acho que até mesmo, né, a nossa comissão, né, o professor Parreira, também estava envolvido, né, nessa empolgação, talvez faltou, né, para ele, sei lá. Não sei se daria certo também, mas eu acho que é a única coisa assim que hoje eu posso falar, né, de talvez pudéssemos ter feito diferente. Você pegou muita briga em vestiário? Você lembra assim, como jogador, como técnico? Não me lembro, Ted, sinceramente, eu certeza que nunca participei de nenhuma delas, porque graças a Deus assim, ainda bem, né? nunca comigo não. Mas com certeza já deve ter acontecido, assim, né? Porque é muito difícil, assim, em ambiente, principalmente quando eu jogava, hoje menos, né? Mas na época não existia, assim, tanta preocupação, né? Com a disciplina, né? E não tinha tanta divulgação também. Não tinha tanta divulgação, mas era mais comum antigamente mesmo, assim, ter aquela coisa de jogador ter que resolver mesmo as coisas assim também, sabe? Não tinha tantos staffs como tem hoje também, a pessoa está orientando, cuidando. Era tudo ali meio na base mesmo assim da empolgação, do entusiasmo. Então existia bem mais no passado do que agora. Sim. Eu como treinador te digo assim, é uma coisa que eu me orgulho, né? Também assim, é uma coisa que eu me preocupo muito, eu costumo
ter como modelo de trabalho, assim, com os jogadores, a questão da disciplina. Isso é uma coisa assim que tanto no dia a dia de trabalho, né, como também no campo, com os jogadores. Se você pegar os exemplos assim, dos times que eu trabalho, eu vou te dar um recente agora, para o trabalho que eu exerci agora no Rio Claro. Chegamos com um time assim, considerado muito inferior assim, aos demais, né? A gente pode estar detalhando melhor sobre isso, mas não é o caso. Fiz a semifinal contra o Red Bull, né? E as quartas de final contra o Red Bull e a semifinal contra o Água Santa, que tinha o melhor time do campeonato, um time caríssimo. Redondinho. Redondinho. Então você vê a disciplina do nosso time. Nesses 4 jogos, o nosso time lá, o adversário, o Red Bull, teve 4 ou 5 cartões amarelos, o nosso teve 1 amarelo. Na semifinal contra o Água Santa, o Água Santa teve 9 cartões amarelos, 2 vermelhos, o nosso time teve 1 cartão amarelo. Então, assim, é uma coisa que é muito do dia a dia e isso diz respeito muito da nossa maneira de trabalhar. Sim, também. Claro. Eu me preocupo com isso, não que eu queira, né, ter um time de santinho, né, de anjinho, porque isso não funciona no futebol. Você não pode ser tonto, senão não dá certo. Mas ser disciplinado. Então, e muitas vezes, assim, algumas pessoas até comentaram que eu tenho falado muito na beira do gramado, né, principalmente com relação à arbitragem. Mas é muito em função disso, porque os jogadores que eu peço, assim, é uma coisa que eu cobro também, e digo para todos eles, até para o quarto árbitro, sempre falo. Olha, eu estou reclamando aqui, mas se eu pedir alguma coisa que não for minha, você pode me pedir para me dar um cartão amarelo. Que eu vou aqui sempre, porque eu não sou do tipo de treinador que está na beira do gramado, que a bola sai e não é dele, e o cara está levantando a mão, pedindo para que o lateral seja dele. Eu não faço nada disso. Eu posso até errar, mas se eu ver que é meu, eu vou pedir. Mas se não for, não tem cara para fazer isso. E outra coisa assim, é antijogo. Jogador pratica antijogo, sabe ficar se jogando, gritando, pedindo falta que não é essa. Isso aí, quando eu vejo assim que não está acontecendo nenhum tipo de ação do juiz para tentar coibir isso aí, que é uma coisa que todo mundo cobra, a imprensa quer. Sim, claro. Isso com o espetáculo é muito bom, muito melhor. E os caras deixam correr frouxo. Aí uma das coisas que me incomoda muito é porque eles acabam cedendo, né? Para os caras que estão praticando antijogo. Eu fico o tempo inteiro falando assim, olha, tanto que eu nunca tomei nenhum cartão amarelo, porque se eu falo, eu digo para ele, cara, se eu falar alguma mentira aqui, você me dá um cartão, né? Porque eu estou falando a verdade. Se ela doer em você, paciência, mas você deveria ter a personalidade para poder aplicar a regra corretamente. Claro. Então são essas coisas assim que eu acho assim que eu acho que é importante, né, com relação à disciplina, à relação e tudo assim, né, te digo assim, eu não tive nunca nenhum problema assim de desrespeito com o jogador com relação a mim, né, nenhuma atitude assim de indisciplina, em clube nenhum, graças a Deus. Mas isso muito em função assim de eu não desrespeitar nenhum deles. Então eu acho que parte da gente, né, a gente primeiro saber se dar o respeito. Então para isso você tem que respeitar. E é assim que eu trato todos eles, né, todas as pessoas que trabalham ao meu redor. Agora, a gente vê hoje você como técnico, né, como jogador, né, que já foi. Como é que você vê o futebol, né? E outra coisa que eu queria perguntar antes de você responder isso, como é que era a imprensa naquela época? Porque você pegou uns caras bons aí, e infelizmente alguns partiram, o Renato Café partiu, o Juarez Sérgio, o Copinho, o Rivelino também acompanhou alguns jogos de futebol, infelizmente acabaram já partindo. Como é que era essa convivência de vocês com a imprensa naquela época? Puxa, Ted, era muito... Pô, você citou aí vários nomes assim também que vem a lembrança mesmo, a gente fica triste assim com a perda desse pessoal, mas eram eles realmente assim, as pessoas da época, né? O Juarez, o Copinho, o Rivelino, né? Então, assim, a nossa relação era muito assim ainda, como eu te falei, parecida com a dos torcedores. Porque eles viajavam com a gente, cara. Se a gente ia jogar fora, por exemplo, a 102, né? Ia junto, o pessoal ia na viagem, ficava no mesmo hotel. Então, eles participavam de tudo. Praticamente, alguns iam até dar uma saidinha com a gente também, de vez em quando. Passeava. Passeava também. Então, assim, era muito... eu acho que é diferente. Hoje não tem isso, né? A imprensa hoje em dia, até porque o pessoal... para alcançar aí um furo de reportagem, ele acaba fazendo um monte de coisa, sei lá.
E era diferente assim também com a gente. Além dele, pô, tinha o J. Amaro também, que está aí ainda, né? Que com a gente assim, trabalhando aqui na rádio, participa, né? Agora menos. Mas era muito boa a nossa relação, somos amigos. Ricardo, né? Tem muitos vídeos. Ricardo Oliveira. Ricardo, tem muito vídeo do Ricardo narrando gols seus. Os vídeos que eu tenho são poucos também, eu queria tanto agora ter mais imagens da época. Mas os que eu tenho, assim, as transmissões não tinha de TV, né? Então era o Divião que fazia as gravações, ele trabalhava também com o Bragantino, ele tinha as imagens, e a narração era toda do Ricardo. Então alguns gols que eu tenho aqui, o Ricardo narrando, emocionava ver isso também, que é uma narração da rádio, né? Ele colocava assim para estar acompanhando os gols, né? Que a gente tem assim, algumas coisas da época. Então era uma relação muito boa também, assim, diferente demais do que é agora. As coisas evoluíram aí, se modernizou, tá bem diferente. Agora, como técnico, como foi seu primeiro time como técnico de futebol? Eu lembro que você passou pelo Atibaia, passou pelo Rio Claro ultimamente, enfim, passou por grandes clubes. Mas qual foi o seu primeiro time que você treinou e o trabalho que você falou assim, foi bacana? Foi justamente o Atibaia, o profissional foi o Atibaia. Eu comecei assim, falando rápido. Que ano, você lembra? Lembro, foi 2012. 2012, o primeiro trabalho como treinador de uma equipe profissional, né? No caso, foi disputando a segunda divisão, né? A Bezinha, agora foi no Atibaia. E foi no ano que subiu ou não? Não foi. Quem que era o time, assim? Tem algum jogador que você lembra, assim, que era? Até hoje tá lá ainda o Paraíba. Paraíba participou desse trabalho, assim, porque foi da gestão do Léo, né? Do Léo Silvério. Ele iniciou a gestão dele em 2012. Então o Léo, nós conhecemos aqui da cidade, o Léo já tinha sido, posso chamar de atleta, aluno assim também, porque eu tinha um trabalho aqui em Bragança, né, que eu trabalhei como coordenador e técnico de um intercâmbio, né, com coreanos. Sim. A gente fazia os treinamentos lá na Ípica, e o Léo ficava lá com a gente lá também, ele participava, né? O intercâmbio seria, né, receber esses garotos da Coreia com alguns jogadores do Brasil, daqui do Brasil, aí aqui na cidade de Bragança, né? Do Brasil não, daqui de Bragança. Nós utilizávamos, né, o pessoal aqui do futebol para poder estar interagindo com ele, treinando. Então o Léo já conhecia dali. E quando ele iniciou esse trabalho já como gestor, né, como gerente de futebol, ele me convidou para trabalhar. Então foi a primeira experiência como treinador de uma equipe profissional, foi lá. Então foi o início de tudo também. Processo de estruturação, de organização, né? Tava tudo começando. Então não foi fácil não, né? Você deve imaginar o que não é fácil até hoje, né? Uma equipe pequena tá aí disputando, iniciando ainda mais ainda. Na época que você começou no Atibaia, era o Neno o presidente? Neno, né? Isso. O Neno ele era o presidente, o dono do clube que ele comprou na época, e o Léo era o genro dele. Então, assim, o Neno deixava para o Léo, né, resolver. Então, o Léo sempre fez tudo lá. Aí fiquei em 2012, 2013 também. Saí em 2013. Aí já estava com um trabalho assim, com a sequência, né? Então, foi melhor. Já estávamos fazendo uma campanha muito boa. Classificando em todas as fases, assim como o primeiro e segundo, né, passando, foi um momento importante que acho que iria subir. Aí acabei tendo um problema lá lá interno, lá de relacionamento, lá, tal, que eu também não gostei. Como eu te falei, assim, eu prezo muito assim pela disciplina no ambiente, né, seja comigo ou com alguns integrantes, principalmente da comissão técnica. Aí eu tive um problema lá que não me agradou, resolvi sair. Senão teria sido ali também uma sequência muito boa, né? Que nesse meio tempo aí também eu fiz uma Copa São Paulo, aí de sub-20, né? Também, da Copa São Paulo, que acho que é a melhor da história do Atibaia lá, né? Que foi um trabalho também muito marcante, assim, que fizeram uma campanha muito boa, né? Uma coisa assim muito feita à expressa, né? Coisas que a gente, como foi o trabalho agora do Rio Claro, né? Um pouco acesso aqui também com o Bragantino, coisas assim inesperadas, né? Que surpreende muita gente, inclusive a gente, né? Que acontece, e a gente, graças a Deus, fica muito feliz assim por estar alcançando esses feitos. Inclusive, você falou da Copa São Paulo, eu me recordo que eu fui
Eu trabalhei, fiz esses jogos, o João Carlos na rádio, a gente foi até fazer esses jogos, estava eu, o João Carlos, o Fábio Silvério, né? Tinha um pessoal trabalhando nesses jogos, realmente a equipe foi muito bem. Eu me lembro que depois do jogo a gente ia num bar ali, me fugiu o nome do bar que tem de frente com o Estado Salvador Rossani lá na lateral. E o pessoal falava muito bem, gostava muito de você lá no Atibaia. Agora, em relação ao Bragantino, como é que você chegou no Braga? Ted, também foi uma história assim, muito legal também, assim, marcante também, né? Porque eu cheguei no Bragantino foi por acaso, na verdade foi por acaso. Eu sempre quis trabalhar no Bragantino aqui, né? Porque achava, né, que seria a porta, né, principal para, não só para mim, mas para a maioria dos jogadores assim que atuaram aqui, né? E tem, né, essa afinidade, né, com o clube, né, e com a cidade, com a torcida, né, como nós falamos no início. Mas eu nunca tive essa oportunidade. Cheguei a pedir algumas vezes, né, lá uma oportunidade de trabalho para iniciar e nunca houve. Mas em 2015 eu recebi um convite do Marquinhos para estar montando uma equipe sub-20 para jogar o Campeonato Paulista. Foi no momento em que eles tinham encerrado a parceria com Hortolândia? Era aqueles lados lá, não era? Não, mas assim, chegou o pessoal de Hortolândia, chegou aqui também. Chegou, né? O pessoal da empresa EMS. EMS, é verdade, você tem razão. Mas começou dessa forma, até que tinha encerrado lá, né, a parceria com o Legionários, né, que era o Bralec. Mas o Bragantino precisava jogar uma competição no segundo semestre, paralelo à do Campeonato Brasileiro. Porque o Bragantino tinha sido, em 2015, foi rebaixado do Paulista, né? E tinha que fazer o segundo semestre e jogar mais uma competição. Então o Marquinhos precisava jogar o sub-20. Aí eu lembro que faltando 15 dias, mais ou menos, para encerrar, chegar o prazo da inscrição para o sub-20, ele me ligou. Ele me convidou para poder montar esse time. Ele não tinha nada, né, aqui. Aí eu tive que fazer uma correria enorme, procura aqui, ali, algum jogador para poder montar esse time para jogar. E no último dia da inscrição, eu recebi um comunicado, assim, foi uma situação assim que eu fiquei, nossa, não sabia o que fazer. Chegou o Júlio Rondinelli, que era o gerente do Bragantino na época. Eu estava com os pais dos garotos para poder assinar ali, era o último dia de inscrição, né, para poder fazer a inscrição. Aí vem a notícia lá assim, pô, Alberto, avisa o pessoal lá que não vai ser necessário fazer as inscrições aí não, porque o Bragantino acabou de fechar uma parceria com o pessoal de Hortolândia, o pessoal da MS. Nossa, eu estava com os pais, os garotos ali, que eu fiz uma correria tão grande para juntar. Fui até atrás do Luiz Botão também lá, porque já tinha alguns garotos lá que já tocavam, até para completar, né? Tinha que ter pelo menos, para o primeiro jogo, 15 jogadores que fosse, né? Para escrever. Eu estava com isso aí para fazer. Depois, na hora chegou essa notícia, cara, eu não sabia o que fazer, né? Não só pela decepção de estar ali sendo barrado aquele convite que ele tinha feito para eu poder participar, mas muito mais por conta dos pais que estavam ali, jovens, né? Jovens. Nossa, a frustração para eles, para os pais. Eu falei, caramba, como é que eu vou dar essa notícia, meu Deus? Mas eu segurei firme e fui lá, aí comuniquei para aqueles que estavam na sala lá no Bragantino. E tinha outros que eu tinha que ir lá no Legionários, que estavam esperando lá também. Aí eu fiz questão assim de, não dar notícia por telefone, eu fui lá, desci, aí conversei com o pessoal lá, expliquei, Então ninguém falava nada, né, que coitados, assim, só ficava meio que, né, aéreo. Falei, bom, acabou. Mas aí o que aconteceu, Ted? Depois dessa frustração, eu falei, não, vou para casa, tal, vou esfriar a cabeça, não vou falar nada. Aí o que aconteceu, Ted? Aí que foi a minha entrada, né, que eu te digo que foi por acaso. Com esse rebaixamento do Bragantino, restava ainda uma partida a ser feita pela Copa do Brasil. Então já estava acontecendo aí uma parceria com o pessoal do Corinthians, em 2015, estava chegando aí a comissão técnica do Osmar Lois, né? Com o pessoal, mas não ia dar tempo dele fazer esse jogo. Aí o Marquinhos, ele me procurou de novo e perguntou para mim se eu podia fazer esse jogo da Copa do Brasil.
jogo contra o Lajeadense. Era o jogo da volta, que tinha jogado lá, tinha perdido por 2-1. Perdeu por 2-1 lá no sul, né? Rio Grande do Sul. E precisava o jogo da volta. Pô, eu falei, não, Marquinhos, claro, cara, vamos sim. Ele, pô, faz esse jogo, faz. Pô, então foi uma situação meio delicada, difícil também, porque pegar os jogadores rebaixados, aquele clima horrível lá que tava, pô, alguns jogadores já não queriam ficar. Mas eu tinha que fazer, pô, aquilo não é uma oportunidade de trabalho que eu estava tendo ali. Eu encarei, sabe, de cabeça, né? Falei, não, vamos precisar fazer um treino em 2 dias. Treinei, separamos lá, né, alguns atletas assim que a gente viu que estavam com uma disposição boa para ir fazer, outros a gente via que não queriam, né, não estavam afim. Então é difícil você fazer essas escolhas sem conhecer os jogadores, né, de perto, né. Mas escolhemos um time lá e fomos para esse jogo e graças a Deus a gente conseguiu vencer a partida ainda com... Pô, fugiu o nome agora, o nome do jogador, mas um garoto que estava na base, aqui, um centroavante, que era do Sub-20 até, né? Então, um jogo 0-0, coloquei ele no decorrer do jogo, faltavam uns 15 minutos, ele foi lá, fez o gol, ganhamos o jogo, classificamos o time e, né, quero ou não, deixamos o Bragantino pronto para mais uma fase do Brasileiro. Então, isso aí me deu um crédito, né? E os jogadores, esses sim, pô, me ajudaram muito, então eles já foram no Marquinhos, porque eu não sei se o Marquinhos ia me segurar ali não, que eu acho que ia ser mais ou menos parecido como foi essa questão do Sub-20, mas eu, pô, queria muito, né, cara, essa oportunidade. Aí os jogadores foram lá, pô, deixa o Alberto aí na roda, né, pô, Marquinhos, pô, deixa o Alberto junto, daqui, eu lembro que o Maurício, tem outro nome, meu Deus, fugiu agora também, o centroavante. Pô, ele foi um dos caras mais incisivos falar, Ferreira, os caras. Aí pediram para o Marquinhos, falou, não, deixa ele aí. Aí o Osmar Lopes chegou também, por um baita de um profissional também, falou, não, vamos ficar com o Alberto aí também. Eu acabei ficando como auxiliar técnico. Foi aí que iniciou todo o processo, né, até eu ter a oportunidade da Copa Paulista, um trabalho também assim que me rendeu bons frutos, né, porque conseguimos ali, ainda em 2016, né, isso já em 2016, fazer com que alguns jogadores participassem, inclusive da Série B do Brasileiro. Foi um trabalho muito bom, foi muito acima da expectativa também, assim, sabe, do que todos esperavam. Era um campeonato, o Marquinhos queria também só participar, porque não tinha interesse também, e no entanto fizemos uma campanha muito boa, chegamos às quartas de finais, revelou bastante jogadores que aí tá por aí já. Deu frutos para o Bragantino e está bem aí no futebol. Então... E eu me recordo né, eu acho que o melhor momento seu, né, no Bragantino, para mim, né, foi, claro, que a volta do Bragantino à elite do Campeonato Paulista, porque naquele jogo contra o Água Santa, eu tive, né, o prazer de narrar esse jogo. Né? Teve um amigo meu que depois da comemoração foi preso, pulou, invadiu o campo lá, o Elan, foi preso. Mas o que mais me marcou, Alberto, e talvez para você, quando a gente chegou em Bragança, né, a gente vê aquela multidão esperando vocês na entrada da cidade e aquela cena me marcou e quando eu lembro até me emociono. Que é você, junto com os jogadores, andando a pé até o estádio do Nabizão. O que isso significou para você? E já falando desse título, você tem ainda o pensamento de falar assim, um dia eu vou voltar a trabalhar no Bragantino? A gente, primeiro falando assim desse momento, né, queria também, antes de falar disso, também agradecer o Marquinhos, que eu estou falando aqui também, assim, né, do que aconteceu. Eu estava só explicando a forma, né, que realmente havia, né, uma resistência, mas isso aí, pouco a pouco, foi, né, se quebrando e depois eu agradeço muito a ele pela oportunidade de ter trabalhado, que foi uma coisa que realmente me marcou muito, né, essa passagem no Bragantino como treinador. Que ela aconteceu muito também em função desse próprio trabalho que nós falamos agora da Copa Paulista, né, pela boa campanha. Então ele resolveu, e aí sim que é meu maior agradecimento, até por uma questão assim, de meritocracia, né, que a gente fala, pela campanha. Ele me convidou, né, em Campinas e falou assim, pô, Alberto, pelo trabalho que você fez aqui, tem outras possibilidades aqui de emprego, mas eu acho que a vez é sua. Eu lembro as palavras dele foram essas, assim, a vez é sua pelo trabalho, então assim, você vai tocar o time na Série A2.
Aí eu agradeci a ele, mas eu lembro também que ele falou, não, assim, pô, eu só quero uma coisa, pô, não deixa o time cair. Essa preocupação, até porque também foi esse, né, o objetivo, né, principal, e até concordo porque a Série 2 é muito difícil, é um campeonato muito duro, né, para se jogar, e naquele ano não ia ter o investimento que ele fez em anos anteriores. Foi um ano difícil. Um ano difícil, né? Então fez um campeonato muito enxuto e a preocupação realmente era essa. Então está aqui meu agradecimento ao Marquinhos também. Então esse campeonato assim marcou muito por isso também, que foi uma coisa que a gente foi conquistando e crescendo, né, dentro da competição pouco a pouco, né, para chegar naquele ponto, né, de poder estar disputando esse jogo do Água Santa que você falou, assim, de igual para igual, aí o time já bem estruturado, né, muito bem equilibrado para poder estar disputando esses jogos. Né? Foi todo um processo aí que envolveu não só a mim, mas toda, né, um grupo de trabalho, né, toda uma equipe, né, de trabalho. Então agradeço a todos eles também. Agora, sobre a questão da comemoração, ali, Ted, puxa, ali era, eu te digo assim que, para você ter uma ideia, era um momento assim de êxtase, né, assim, nosso, e uma frase que eu usei no vestiário quando nós estávamos ali comemorando, né, Marquinhos inclusive, né, nos abraçamos ali para parabenizar um ao outro, né, pelo trabalho, e eu disse para o jogador assim, pô, acho que ainda não caiu a ficha. Eu falei assim, pô, não caiu a ficha. Pô, a gente não, assim, por tudo, né, por todo o processo, não acreditava, sinceramente não acreditava, por tudo, assim, que aconteceu, que as coisas, assim, que o processo inteiro, né, a trajetória inteira, ela é feita de muitos detalhes, né, muitas coisas acontecem ali. Então, se as pessoas não fazem ideia, né, do que de fato ocorreu, né, para que a gente chegasse aonde chegou. Então, pô, assim, quando aconteceu assim, até eu sair lá de Diadema até Bragança, eu ainda estava assim, pô, caramba, quando eu cheguei aqui, eu fui surpreendido, nossa, aquele tanto de gente ali esperando ali na entrada de Bragança, comemorando lá, eu falei, olha que coisa, cara, eu falei, não, eu quero sentir isso aí também. Aí eu resolvi mesmo, assim, com toda a comissão técnica, os jogadores também, até porque não dava para vir todos no carro de bombeiro, não ia dar, e pô, aí você vê como é que era o grupo, eu falei, não cabe todos, então não vai um, não vai ninguém, todo mundo a pé, então foi isso aí que fez a gente ir andando ali, e no final foi muito bom, a gente sentia ali o calor, né, toda a emoção de todo mundo. Então foi muito dessa maneira aí que eu estou te falando. Alberto, olha, tem tanta coisa que a gente podia ficar conversando aqui, mas eu queria agradecer você, né, e eu queria que você deixasse uma mensagem aí pro torcedor do Bragantino e respondendo também aquela pergunta em relação se não bate aquela vontade de trabalhar de novo no Bragantino. A gente sabe que hoje é outro tipo de formato, outro tipo de estilo, mas você tem ainda esse pensamento de voltar a trabalhar com o Bragantino? Olha, Ted, lógico que eu tenho, isso aí sem dúvida nenhuma, né? Nós aqui, primeiro, com todo respeito, né, a quem está trabalhando, né, no momento, não é intenção nenhuma, assim, achar que tem que estar lá, né? Até porque acho que o momento do Bragantino agora, ele está além até, né, daquilo que eu represento hoje, né, como treinador, né? Então não é o momento. Mas sonhar com isso, pô, te digo que sonho sim, gostaria muito, né, de que chegasse essa oportunidade de trabalhar, né? A gente vem se preparando assim para poder estar no estágio desse porte que o Bragantino está hoje, mas entendo que não é o momento ainda. Mas sonho sim, tá? Posso dizer por tudo, né, que o Bragantino e a cidade representa para mim. Então, é um sonho sim, tá? Mas se tiver que ser, né, só Deus vai poder mostrar, né, dizer isso aí. Então é uma coisa que a gente deixa aí para ir acontecendo. Né, com relação ao Bragantino e a Bragança, a mensagem que eu deixo é essa aí mesmo, assim, de dizer que eu, onde estiver, né, trabalhando ou não, eu vou estar sempre torcendo, né, para o clube, né, e para a cidade, para que tenha bastante conquista, bastante alegria, porque, como eu te falei, assim, faz parte da minha vida, né, Bragança e o Bragantino. Então a mensagem que eu deixo é essa, né, que de muito otimismo, né, e que serei eternamente aí um torcedor, né, do Bragantino, né, para que
a gente continue tendo essa boa relação, né, que temos até hoje. Alberto, obrigado. Deus te abençoe. Obrigado. Saúde aí, né, para que a gente possa bater mais papo aí. Legal. Eu sou seu fã, cara. Eu falo para todo mundo, acho que um dos técnicos do Bragantino que eu mais tive convívio, contato, que eu gosto de conversar, e você é um cara bacana, sempre me atendeu com muita alegria. Sempre é um prazer falar com você. Obrigado, eu te agradeço, e a recíproca é verdadeira. Eu sinto também muita vontade e muito feliz, né, cada vez que a gente se encontra, né, seja no bate-papo aqui, assim, ou na cidade mesmo nos encontrando. Então é sempre um prazer, sempre que puder estar participando com você, pode contar comigo. Tá certo, esse foi o nosso primeiro convidado, o Alberto Fênix, um cara com uma história como jogador de futebol, como técnico, né, que já foi do Bragantino e técnico também atualmente. Gente, lembrando que o nosso podcast é gravado aqui sempre no Potts Burger, aqui em Bragança Paulista, onde você encontra os melhores lanches, porções, enfim, ó que bacana, ó. Agora a gente vai saborear aqui, ó que bacana, ó. Batatinha, salgado, enfim, lugar de gente boa. Agradecer ao Celso Ricardo que esteve com a gente. Toda quinta o nosso podcast entra no ar no Mais Bragança. Forte abraço, gente!